Começando mais uma edição do Hora Geral e nós estamos sempre ao vivo levando a você, telespectador, a informação, a participação, a interatividade no 981387000. E na abertura do Hora Geral, nós chegamos com informação diretamente da China. O presidente Michel Temer está no país para participar da reunião do BRICS, que é um grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e países emergentes. Além disso, o presidente foi com a missão de fazer negócios e vender parte do programa de privatizações de 57 empresas públicas. Entre os participantes e integrantes da comitiva, o deputado federal Beto Mansur acompanha o presidente na viagem e enviou uma mensagem exclusiva para o Hora Geral, que você vai conferir agora. Deputado federal Beto Mansur. Olá, Beto Mansur. Olá, Douglas. Um grande abraço a você e a todos os teus telespectadores. A gente está hoje na cidade de Pequim, na China, junto com o presidente Michel Temer, acompanhando aí esse trabalho nosso para poder ajudar o Brasil a gerar mais empregos. Nós estamos agora de manhã, às 7 horas, já vim da caminhada, vou me preparar aí para um encontro importante com o presidente da China daqui a pouco. E nós temos aí um trabalho intenso para ser feito, inclusive para oferecer esse programa de privatizações que nós lançamos recentemente no Brasil para o grupo chinês. É importante que haja mais investimento para poder gerar mais empregos no Brasil. Você vê que logo de manhã há uma poluição sempre muito grande na cidade de Pequim, a gente não consegue nem ver o sol. Em função dessa nebulosidade. Mas eu quero deixar um abraço todo especial a todos vocês e dizer do nosso compromisso aí para que a gente possa trabalhar intensamente para aumentar os empregos da família brasileira. Sucesso a todos. Deputado federal Beto Mansur, aqui no Hora Geral, direto da China, explicando uma das razões da ida do presidente da comitiva para a China, representando, óbvio, o Brasil. Qualquer outra novidade ou outro vídeo, durante o final de semana nós colocaremos na nossa página do facebook.com/Hora Geral, que eu queria que você também visitasse, ficasse bem informado e curtisse lá a nossa fanpage, porque a cada hora tem informação para você. E no programa de hoje você vai ver: caminhão cai de ribanceira na rodovia Mogi-Bertioga, mais um acidente numa rodovia aqui da região. Pescador desaparece em Praia Grande. Polícia realiza operação e apreende 140 quilos de drogas na região. A convidada de hoje é a bióloga Ingrid Oberg. Vamos falar sobre muitos assuntos relacionados ao meio ambiente, inclusive algumas das reservas que o atual presidente quer, inclusive, abrir para exploração, né? Será que isso é interessante? Qual a importância dessa reserva para o pulmão brasileiro, para o meio ambiente brasileiro? A Ingrid Oberg vai explicar e responder algumas perguntas que poderão surgir através de você, telespectador, no 981387000. Hoje é comemorado o início da Semana da Pátria. Exatamente, 7 de setembro é o Dia da Pátria e a semana se inicia hoje. Alguns municípios no Brasil, que são mais de 6.000, hoje dão início com o hasteamento das bandeiras, execução do hino nacional brasileiro, né? Porque a pátria, ela é fundamental. Amigos do Hora Geral, fecha aqui um pouquinho para mim. Independente daquilo que vem acontecendo no nosso país, entendam, telespectadores, o Brasil, ele é maior do que a crise política. Não podemos, por causa de algumas pessoas públicas que estão literalmente metendo a mão no nosso país, achar que o nosso país está perdido. Eu não gosto. Tem gente que fala assim: nossa, acabou o Brasil, né? Não, não acabou, não. Quem vai fazer com que o Brasil se restabeleça somos nós, que devemos ter orgulho do nosso país, da nossa pátria. E aos canalhas, tem a justiça, tem a prisão, tem outras formas. Não podemos deixar de enaltecer a nossa pátria, o nosso país. Eu me orgulho de ser brasileiro e espero que a maioria dos meus telespectadores também. Eu tenho orgulho de viver nessa região, de poder contribuir jornalisticamente com essa região, de cobrar
os nossos representantes com responsabilidade. E a Semana da Pátria é uma semana importante para que nós possamos fazer essa reflexão, reclamar menos e agir mais como cidadão brasileiro, que eu e você, como todos nós somos. Hoje também é o dia do profissional de educação física. Um abraço aos profissionais, da educação física. Dia também da bailarina. Olha só, bailarina. Que bonita essa foto que a produção escolheu, olha só. Parabéns a todas as bailarinas, Em especial a Ana Botafogo, lá do Rio de Janeiro, que é um exemplo de bailarina, de professora, E, lógico, em nome dela, eu parabenizo todas as bailarinas. Não se esqueça, amigos do Hora Geral, que eu estou com você. Vai acontecer no dia 29 de setembro, tem tempo ainda, praticamente tem aí 28 dias, um baile que vai ser comandado pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade de Guarujá. Tá vendo ali, ó? É o baile da primavera, vai acontecer dia 29 de setembro, com a banda Nova Era, uma banda 10. Vocês vão gostar, E isso tudo vai acontecer lá na Socia, que é assim que o pessoal conhece, que é a Sociedade Esportiva Itapema, Que vai ser organizada pelo amigo Júlio da CAP e vai ser totalmente organizado. O Júlio vai montar a estrutura, mas quem está na responsabilidade é a minha amiga Edna Suman, Eu estive essa semana no Fundo Social de Solidariedade do Guarujá, fui conhecer o trabalho que a Edna Suman vem desenvolvendo no Guarujá, fui recepcionado, depois comi um bolo, comi um pão, uma delícia, um pão salgado, que é feito lá na padaria artesanal, uma das atividades do Fundo Social. E aí a Edna Suman falou assim: ô Douglas, fala no Hora Geral do nosso baile. Eu falei, mas é lógico que eu vou falar. Aí eu até perguntei, escute os convites, Edna, eu quero falar, onde é que estão os convites? Pode falar que os convites estão à venda no Fundo Social de Solidariedade aqui do Guarujá, que fica na rua Cavaleiro Namijafé 549, no centro do Guarujá. Esse é o convite, E eu tenho a certeza que você vai poder ajudar. Esse convite, pode colocar de novo, toda a renda desse convite vai ser para a APAE, entendeu? Então é bom deixar bem claro que é uma forma de você participar, de você estar com a sociedade, de você ajudar de uma forma solidária, Tá certo? E a gente vai anunciar mais vezes, mas quero agradecer a receptividade da presidente do Fundo Social, Edna Suman, com a equipe do Hora Geral. Bom, denúncia aqui no Hora Geral. A telespectadora Fernanda nos enviou um áudio pelo WhatsApp, que é o 981387000, reclamando da falta de iluminação em São Vicente. Vamos conferir a telespectadora do Hora Geral aqui na tela. Meu nome é Fernanda, eu trabalho aqui na rua Jacob Emerick, no centro. E nessa parte que eu trabalho da Jacob Emerick não tem iluminação nenhuma, não tem poste nenhum de iluminação. E à noite essa parte fica super escura e super perigosa aqui. Bom, além da Fernanda, outros telespectadores denunciaram a falta de luz. Como, por exemplo, o telespectador Edilson Monteiro. Ele reclama de falta de luz na Vila Iolanda. Já o telespectador Edilson Brasil denunciou o mesmo problema, mas na Biquinha. Nós entramos em contato com a Prefeitura de São Vicente, que respondeu que vai comunicar à empresa responsável pelo serviço de manutenção de lâmpadas para incluir no cronograma o mais rápido possível esses locais citados pelos telespectadores aqui do Hora Geral. E a administração ainda disse que 3 equipes realizam o serviço em toda a cidade e solicitações podem ser feitas pelo 3569-1770. 3569-1770 e o munícipe de São Vicente, quando ligar para o 3569-1770, não esqueça de pedir o número do protocolo para poder cobrar se a equipe citada pela administração não for no local e resolver o problema, tá certo? Olha, eu estive, essa é de São Vicente, agora vamos até Cubatão. Eu estive em Cubatão essa semana e cobrei de perto uma solução para o caso do telespectador, o Aparecido Welton, que está perdendo os movimentos, como você vê na imagem. E eu recebi a informação da Carla Kátia, ela que é responsável dentro da Secretaria de Saúde de cuidar da parte de auditoria, de compras de serviços, inclusive na área médica, e ela me informou que o exame que ele precisa não é feito pelo SUS, mas já foi solicitada a compra.
O Hora Geral está acompanhando o caso e nós vamos estar atualizando não só o Elton, como também os nossos telespectadores. O departamento que a Carla Kátia trabalha, acho que é DRACA, que é Departamento de Recursos, é um nome enorme, né? Mas eu me lembrei o nome dela, Carla Kátia, que é uma funcionária da Secretaria de Saúde, que também atendeu muito bem a equipe do Hora Geral. Eu vou aguardar esse exame, né, quando ele for feito, e nós vamos mostrar aqui no Hora Geral, tá bom? Essa é uma forma da gente trazer a população, trazer o telespectador para que ele interaja e participe do Hora Geral através das denúncias e também de falar de coisas boas que existem nas cidades que compõem a nossa região metropolitana, tá bom? Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta sexta-feira comigo aqui no Hora Geral. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Joesley leva à Procuradoria novos áudios com políticos. Delatores da JBS entregaram planilhas com detalhes de supostas propinas. Eu diria que muitos parlamentares, ao lerem a manchete da Folha de São Paulo, devam estar preocupados. Por quê? Porque se o telespectador do Hora Geral pensar um pouquinho, aquela primeira delação do Joesley, ele falou que ajudou mais de 2.000 políticos em todo o Brasil na última eleição de 2014. Mais de 2.000 políticos, e a gente vê essa manchete aqui, que o Joesley leva à Procuradoria novos áudios com políticos, né? Isso pode ainda causar um alvoroço maior no meio político. Tem aqui, matrículas feitas no ensino superior tem estagnação. Em 16 anos, 1 em cada 5 municípios brasileiros encolheu. Deixa eu arrumar aqui a parte de baixo da Folha de São Paulo, mostrando ali 2-0, né? Felipe Coutinho festeja o segundo gol do Brasil contra o Equador em Porto Alegre. Já classificada para a Copa, a seleção manteve 100% com Tite nas eliminatórias. Eu não vi, vou falar a verdade, eu não vi o jogo, eu dormi, porque eu tenho que acordar cedo, porque alguém tem que trabalhar, né? Então eu tenho que acordar cedo. É verdade, alguém tem que trabalhar. E esse alguém é a minha equipe. Gostou? Não sou só eu não, tem toda a minha equipe aqui do Hora Geral. E aí, eu logo cedo estava ouvindo, eram umas 5h30 da manhã, estava ouvindo o Zé Paulo na Band, né, na Bandeirantes, o Pulo do Gato, né? Já ouviu esse programa? Pulo do Gato? E ele estava falando do jogo e tudo mais. Eu ouvi, não vi o jogo, disse que o Neymar passou timidamente, né? Não teve nenhuma atuação. Eu não sei se ele não estava naquele dia de mostrar, não sei se ele estava um pouco tranquilo, não queria se arriscar para não se machucar, sendo que ele já está agora num novo time, né? Francês, então talvez ele queria se preservar. Essa é a minha análise, tá certo? Vamos aos jornais locais. Jornal Tribuna trazendo como destaque: preço da gasolina sobe 4,2% nas refinarias. Com drama na saúde, Cubatão tenta manter postos abertos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você sabe que muita gente, quando eu estive em Cubatão essa semana, fui conversar com meu amigo Pinheiro, bati um papo com meu amigo Batoré, passei lá para conversar com o Balula, mas ele não estava. Eu tenho amigos na cidade de Cubatão, né? Fui tomar um café lá com o meu amigo Cadu. Eu tenho muitos amigos. Eu estou devendo um café para o meu amigo Pedrão do Ferro Velho lá no Jardim Casqueiro. O Pedrão, é assim que ele é conhecido, e a Silvia, que são meus, além de grandes amigos, são os meus padrinhos de casamento. Eu tenho amigos lá em Cubatão. Mas, lógico, passei na Dona Lourdes, no Senadinho, né? Já saboreei uma carne assada que só a Dona Lourdes sabe fazer. Dona Lourdes, um beijo para você, um abraço para o Manuel, para o Carlinhos, toda a equipe do Senadinho, que fica ali na Praça Princesa Isabel, na cidade de Cubatão, bem do lado do Castelão. E aí muita gente falou assim para mim: ô Douglas, a gente vê a Hora Geral, cobra lá o prefeito Adebário. Aí eu falei, minutinho, vem cá, qual o seu nome? Meu nome é Damastor. Então, Damastor, tudo bem? Como é que você quer que eu cobre? Pô, a Cubatão aqui, tá ruim a saúde. Tá, não sei o que. Olha, Damastor, ele já foi na Hora Geral, ele deu uma explicação. O prefeito falou que está passando por momentos difíceis,
o orçamento que ele está usando é um orçamento que não foi elaborado por ele, e sim pela outra administração, e eu concordo com você que mas ele tem que fazer alguma coisa. Eu concordo. E eu falei assim, Adamastor, o prefeito Ademar, ele tem um estilo. O que tem que haver é uma cobrança maior da população junto à Câmara, comparecer na Câmara, ver quais são as medidas e as prioridades que a Câmara de Cubatão está tendo, para aí sim poder cobrar o prefeito e a população também. Porque a Câmara, ela é a caixa de ressonância da sociedade. Tudo que é discutido ali dentro na Câmara tem uma repercussão. Se não tem a participação da população, né, o prefeito pode achar que está tudo normal. Agora, eu quero dar uma dica para o prefeito Ademar, humildemente, e não vou esconder do meu amigo telespectador. Fui na prefeitura, encontrei entre eles o Gilson Miguel, que está trabalhando na assessoria de imprensa. Fui no gabinete do prefeito Ademário, ele me recebeu rapidamente, tomei um chazinho com ele, junto com o meu amigo Pinheiro. Fomos lá e eu só queria pedir uma coisa, prefeito Ademário, saia um pouco do gabinete, vá visitar a população, vá explicar o que está acontecendo, e o Hora Geral estará sempre com as portas abertas. Mas o senhor precisa explicar aquilo tudo que o senhor explicou para mim e que eu entendo, a população é que precisa entender. Agora, se é uma prioridade que a população vai sempre pegar no pé do homem público, é com relação à saúde. E a saúde de Cubatão nos preocupa. Como está aqui, está aqui no Jornal Tribuna, mas nós noticiamos ontem. Olha lá, na realidade, há meses, né? Há meses, sem contar com o hospital, agora 11 postos públicos fecharam as portas. Mas, na realidade, eles estavam funcionando, mas de uma forma precária. E aí, quando o prefeito vai às ruas, a população entende que ele está à frente e tem conhecimento dos problemas. Agora, quando ele fica escondido, é difícil de entender, né? Então, isso é que eu apenas estou opinando, né, para que o prefeito possa ter uma atuação mais próxima ao lado da população. Diário do Litoral trazendo como destaque aqui no Hora Geral, direto do bolso, gasolina sobe hoje, puxa vida, caramba, 4,2%. Postos de saúde de Cubatão continuam abertos nesta sexta-feira. E aqui, ó, Prefeitura de Guarujá se compromete a entregar quiosques da Enseada em 60 dias. O acordo foi firmado com a Justiça. Deixa eu arrumar aqui a parte de baixo do Diário do Litoral. Tem mais aqui, ó. O presidente da Câmara devolve hoje R$900 mil aos cofres da Prefeitura em Cubatão. Olha só, é interessante isso. Ou seja, o presidente do Guarujá, o Edilson Dias, está fazendo escola. Porque o Edilson Dias, que é o prefeito da... Eu estou confundindo sempre o Edilson como presidente da Câmara com prefeito. Caramba, o Edilson Dias, presidente da Câmara do Guarujá, corta aqui para mim, já veio 2 vezes aqui no Hora Geral e falou que uma economia que eles fizeram no primeiro semestre, a Câmara do Guarujá devolveu ao Executivo 2 milhões, né? E você pode ver que Cubatão está devolvendo 900 mil, né? Agora, segundo o Rodrigo Alemão, os recursos foram economizados neste ano e também novas remessas serão feitas. Ô, produção do Hora Geral, vamos ver se a gente consegue trazer aqui na segunda-feira o presidente da Câmara de Cubatão para ele explicar esse valor, aonde vai ser empregado, se ele pediu para que o prefeito Ademário, nessa economia de 900 mil, possa investir na saúde. Vamos, produção, entra lá em contato com a Câmara de Cubatão, né? Porque eu acho importante essa economia, mas que ela seja realocada, né? Direcionada para a área essencial, como é a saúde, por exemplo. Temos o Expresso ou temos o Jornal da Hora? Expresso. Padarias da região abrem 4 mil empregos. Pode mandar currículo para a padaria mais próxima de sua casa. A maioria das vagas é para padeiro e atendente. Deixa eu ver aqui, nós temos o Jornal da Hora de quinta-feira. Deixa eu ver aqui. Hoje é sexta. Caramba, eu estou viajando, eu parei no tempo. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Bom, o Hora Geral noticiou ao longo da semana 3 acidentes graves com caminhões nas rodovias do estado. Você viu, né? Você viu, acompanhou e inclusive assistiu ontem à entrevista da Tenente Drieri da Polícia Militar Rodoviária. Ontem aconteceu o 4º acidente. Dessa vez o condutor de um caminhão caçamba transportando aterro perdeu o controle na rodovia Mogi Bertioga, na altura do quilômetro 54, no sentido litoral. Ele saiu da pista em direção a uma ribanceira de cerca de 50 metros. Felizmente, o motorista não ficou ferido.
e conseguiu sair sozinho do caminhão. De acordo com a PM, nenhum outro veículo foi envolvido nesse acidente, apesar do motorista ter invadido a pista contrária, descido em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros, como eu falei, e derrubando árvores até conseguir parar o caminhão. Meu Deus do céu, é impressionante, né? Cada dia a gente vê registros que os motoristas tenham mais cautela. Hoje, por exemplo, na coluna no Diário do Litoral, que já está nas bancas, no Hora Geral tem uma coluna onde tem um resumo das notícias que são apresentadas aqui no Hora Geral. E nessa coluna, a produção do Hora Geral colocou até na manchete dizendo que mais de 90% dos acidentes nas estradas tem aí a participação, a falha humana, a falta de atenção do condutor. É o que falou ontem a tenente Driele. Se você quiser acompanhar o Diário do Litoral, além de muitas notícias, tem lá a coluna do Hora Geral. Mas nós estamos ao vivo e tem mais informação para você. Um pescador de 44 anos desapareceu ontem na costa de Praia Grande. Equipes da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental iniciaram as buscas e localizaram a embarcação parcialmente submersa. Isso nas proximidades do bairro Aviação. Segundo amigos e familiares, Wagner Queiroz Amaral tem mais de 20 anos de experiência. No entorno do barco estavam materiais de pesca e coletes salva-vidas. As buscas foram iniciadas no começo da tarde e também tiveram apoio de viaturas em terra. Os trabalhos foram interrompidos ao escurecer por questão de segurança. Eles deverão ser retomados hoje. Pelo menos 245 pessoas foram detidas e 140 quilos de drogas apreendidas durante a operação da Polícia Civil, como você vê as imagens aqui no Hora Geral. O objetivo era desarticular áreas controladas pelo crime organizado. A operação ocorreu em Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente. Além das drogas, os policiais recolheram 12 veículos em situação irregular e 2 armas de fogo. Só para que você tenha uma ideia, 74 adultos foram presos, 26 menores apreendidos. O resto das pessoas detidas foram liberadas após a averiguação e assinarem um termo circunstanciado. E eu vou fazer o seguinte, já vou adiantar aos meus amigos do Hora Geral. Pode continuar com aquelas imagens? Pode continuar. Terça-feira nós vamos trazer aqui o delegado Manuel Gato da Polícia Civil. Eu quero saber do Gato, mesmo com as dificuldades que a Polícia Civil encontra, eles estão sempre batendo aí recorde de apreensão de drogas, como você está vendo nas imagens. Não só quero parabenizar publicamente o trabalho da Polícia Civil, como eu quero que ele faça um balanço aqui no Hora Geral com relação a essas operações. A produção já vai entrar em contato. Terça-feira, Manuel Gato vem aqui conversar com a gente no Hora Geral. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando com tráfego moroso na chegada a São Paulo. O esquema é o 5x5. Cônico Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, nesse momento tem boa visibilidade. A travessia de Balsa Santos Guarujá, 6 embarcações. Guarujá Bertioga, 1. E São Sebastião Ilhabela com 3 embarcações e uma boa visibilidade. O rodízio hoje é para veículos com placas finais 9 e 0. Ô Douglas, cadê o radar meteorológico? Radar meteorológico chegando agora no Hora Geral. A previsão para essa sexta-feira é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Os termômetros em Santos, como você está vendo aqui no vídeo, mínima de 16 e máxima de 19, com nuvem e pode aparecer o sol. Na cidade de Mongaguá, a mínima é de 16 e a máxima de 20 graus e lá vai chover. E vamos até Peruíbe, no finalzinho do nosso litoral sul, a mínima de 16 e a máxima de 20 graus. E aí você está vendo o radar meteorológico. É a previsão do tempo aqui no Hora Geral. Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. Um estudo publicado no periódico científico The Lancet revelou que não é preciso comer diariamente tantas frutas e vegetais quanto os especialistas recomendam para ser saudável. Para os cientistas, 3 a 4 porções, o equivalente a 375 gramas de frutas, legumes e verduras por dia, podem ser o suficiente para prolongar a vida. Isso reduziria o risco de morte prematura por doença, por exemplo, cardiovascular.
O estudo também sugere reduzir a ingestão de carboidratos e consumir moderadamente um pouco mais de gordura. Tá vendo? Boa dica. Tá vendo? Por isso que o Sérgio Mendes está sempre em forma. Cadê o Sérgio? Sérgio Mendes, tudo bem com você? Oi, Douglas, tudo bom? Pelo jeito você come pouco carboidrato, mais frutas, que você está sempre em forma. Tem algum segredo? Tem, como de tudo, Douglas. Ah, tá bom, então. Mas você não usa qualquer operadora? Não, não uso não. Operadora não pode ser qualquer uma. Não, Operadora de jeito tem que nenhum. ser Porto Conecta. Ah, essa é boa. Essa é boa. Fala um pouco pra gente, Vou falar porque Porto Conecta, primeiro, tem a chancela da Porto Seguro, que você sabe que é uma baita de uma seguradora. Aliás, se você já tem o seu seguro automotivo, por exemplo, com a Porto Seguro, o que acontece? Você tem mais benefícios ainda no Porto Conecta. Ó, são vários benefícios e você só vai ficar sabendo desses benefícios em todos os detalhes ligando no telefone que está no seu vídeo, ó. Vale a pena você participar. É o 95540-5454. 95540-5454. Um profissional da Regional Seguros vai te atender e vai dar todos os detalhes, todas as informações que você quiser. E o mais importante, se a sua operadora cobra ligação para celular, você tem que mudar já para Porto Conecta, porque a Porto Conecta tem vários planos lá e não cobra ligação para celular. Manda um WhatsApp, que aí você não paga nada, tá bom? 95540-5454. Parceria do Hora Geral com a Regional Seguros e Porto Conecta para você. Direito Geral do Consumidor, com Rafael Quaresma. Consumidor, você sabia que nas compras em geral no comércio, a política de troca depende de manifestação de vontade do comerciante? Fique atento ao adquirir um produto, em especial para presentear alguém. Qual é a política de troca do estabelecimento? Se tem prazo e quais são os requisitos? Etiqueta, não uso, nota fiscal. Essa é mais uma dica do Procon Santos, do Hora Geral, em defesa do consumidor. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas. Estamos de volta com o Hora Geral e eu vou apresentar mais uma vez a nossa convidada, a bióloga Ingrid Oberg. É lógico que a Ingrid já esteve aqui e que ela tem outras qualificações, mas eu vou só tratá-la como bióloga. Qualquer dia eu marco um programa só para falar das suas atividades profissionais. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, Douglas. Bom vê-la aqui, bom dia. Bom dia a todos. Ingrid, eu fiz questão de convidá-la porque tem um tema que a população deve ter assim, observado, lido superficialmente, ouvido, mas no meu entendimento causa uma preocupação para nós brasileiros, que é o caso da Reserva Amazônia, né? Ou seja, o Ministério de Minas e Energia anunciou ontem ter suspendido os efeitos do decreto que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e Associados, que é os chamados RENCA, né? Ou seja, o governo também anunciou um amplo debate sobre o tema. O que me causa preocupação quanto cidadão é que como que você lança uma medida sem ouvir a população, né? Eu acho que no mínimo deveria ter esse debate com a população. E segundo o Ministério, a medida foi tomada em respeito às manifestações da sociedade contra o decreto e a necessidade de esclarecer e discutir as condições que levaram à decisão de extinguir a RENCA, né, a reserva. Em 120 dias vão ser apresentadas as conclusões do debate, assim como eventuais para preservar a região. Qual a sua análise como bióloga e uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre o meio ambiente? Então, Douglas, para mim parece que nós estamos revendo, né? Um filme, né? Parece que a gente está voltando lá em 89. 89 o Brasil estava na capa das principais revistas internacionais. A capa da Times, sim, do El Mundo, dos jornais internacionais, como o país que estava destruindo. Na época se chamava o pulmão do mundo, né? Hoje em dia se chama ar-condicionado do mundo. Na realidade não tem adjetivo para classificar o que significa a floresta amazônica. E naquela época era exatamente, nós estamos vendo esse retrocesso. Por que estava sendo destruída a Amazônia? Porque o governo tinha planos de ocupação do território daquela forma antiga que a gente herdou dos portugueses, né? Que é a forma colonizatória. Sim. Você olha o território, a gente não aprende a olhar para o território de dentro.
A gente olha o território como um mapa, como nós seres superiores, deuses, olhando o território por cima, né? E aí... Como se fôssemos um drone. Como se fôssemos um drone, e a gente se esquece que ali é vida, tem gente, né? Nós vivemos isso, nós repetimos esse erro, né? E esse tipo de política, de atitude, nunca trouxe realmente felicidade, qualidade de vida e riqueza distributiva. A gente vê a história da ocupação da Amazônia, quem está lá, a gente vê de longe, ouve uma notícia, ouve outra, mas o que significou os grandes projetos de mineração, os grandes projetos de ocupação do território, com desmatamento, com aproveitamento, com venda da madeira, significou o quê? Pobreza, prostituição, criminalidade, destruição, genocídio de populações indígenas. É esse o rastro que deixa. Então, por isso, a grande incoerência da gente voltar a tomar esse tipo de atitude, né, enquanto governo. Porque o Renca é uma reserva mineral, né, com floresta, uma área protegida, que foi estabelecida no período militar justamente para garantir a soberania do país sobre aquele território. Porque tinha interesse, como sempre tem, né, das empresas internacionais de explorar o nosso potencial mineral. Que a gente tem informação que alguns países, inclusive a França, já tem algumas áreas adquiridas, pelo menos essa informação que a gente tem, não com a extensão do Renca, que é uma extensão enorme, né? Parece que até o tamanho de um estado, né? Do Espírito Santo, estão comparando exatamente com o Espírito Santo. Então, justamente, o governo militar, na época, teve essa preocupação de garantir a proteção daquela área, para que qualquer pesquisa mineral fosse feita só pelo Brasil. E agora o governo volta àquela política lá de 1800, quando as nossas minas de ouro em Minas Gerais, para onde que foi o dinheiro? Onde é que foi o dinheiro de toda a exploração, a maior exploração de ouro do mundo na época, para onde que foi? Não ficou aqui, não gerou bem-estar para a sociedade. Dizem que o dinheiro do ouro brasileiro foi financiar a Revolução Industrial na Inglaterra, foi para lá, né? Então não trouxe desenvolvimento e qualidade de vida para nós. Então, esse tipo de atitude com decreto, sem discussão, nem com as próprias instituições públicas, nem com a sociedade, um decreto simplesmente para vamos liberar essa área para exploração mineral. Essa não é uma política de governo que traga desenvolvimento sustentável, que traga qualidade de vida. Então, nós precisamos reverter esse processo, nós precisamos reverter a forma como está se fazendo política no Brasil. Dá a entender, minha amiga Ingrid, que existem sempre agendas tão negativas no Brasil, tipo, coloca mais uma que passa batido, porque a gente não vê uma movimentação, me desculpe o telespectador, a Ingrid, mas por muito pouco a população saiu às ruas por causa de 20 centavos. Né? O movimento do passe livre, isso foi acho que em 2013. 2013. Por muito pouco pararam vários estados, saíram às ruas. Agora eles querem acabar literalmente com a nossa área verde, que é conhecida mundialmente. E eu não vejo ninguém se posicionar, eu não vejo o brasileiro sair às ruas. Vejo alguns movimentos que estão cobrando que suspenda, como o governo acabou suspendendo esse decreto, né, para que haja uma discussão. Você acredita que o governo vai voltar atrás depois desta tímida, no meu entendimento, repercussão? E você falou uma coisa fundamental, porque esse é o momento, né, da população brasileira retomar as rédeas da cidadania, né? Parece eu recebi algum comunicado que amanhã vai ter uma manifestação em Santos em relação a essa questão da Amazônia. Alguém está organizando uma manifestação aqui. Mas está no momento, não só nessa questão, em todas. Nós estamos, como eu te falei, a gente teve um retrocesso a 89, que foi bem simbólico esse ano, porque a pressão internacional fez com que o Brasil tivesse que tomar atitudes. Era o governo Sarney, ele criou o programa Nossa Natureza, que mudou o foco de várias políticas de governo, né, e parou com os projetos de expansão da forma como vinha sendo na Amazônia. Que na realidade eles doavam lote desde que a pessoa desmatasse, né? O governo estimulava o desmatamento na época. E aí, em troca, o governo dava o lote. Olha que ponto. Se você não desmatasse, perdia, né? Você tinha que desmatar. E então, assim, na época teve essa reversão de rumo. Sim. E nesses quase 30 anos, a gente vem
construindo, mesmo que timidamente, mesmo que muito aquém do que deveria ser, a gente vem construindo políticas na área ambiental, na área socioambiental, políticas sobre comunidades tradicionais, de proteção da sociobiodiversidade, do uso sustentável da biodiversidade, que é a grande riqueza do Brasil, né? Explorar o minério é um bem finito. Explorar a biodiversidade que está em cima é um bem sustentável, que é para sempre. Você consegue explorar, gerar renda de uma forma sustentável para muitas gerações. E você consegue ter uma renda distributiva e não que vá para poucos e deixe só miséria no local. E quando você tenta acabar ou comercializar ou vender o minério, o solo, você acaba prejudicando a biodiversidade. A biodiversidade. É essa a preocupação. É claro que dá para se fazer exploração de uma forma sustentável, mas tudo tem que ser planejado. Fiscalizado. Observado, entendeu? Não é deixar, não, confia nele, ele não tem problema, ele vai lá, vai pegar, vai ocupar só uma área, a gente sabe como E o problema é isso, não é só essa questão da renca. Toda essa legislação ambiental que foi construída a duras penas, com muita discussão da sociedade, com muita briga, agora, em canetadas, vai sendo destruída. Não é só a renca, são várias unidades que estão com proposta de redução, os direitos indígenas sendo retalhados, os direitos de comunidades tradicionais. Então, nós estamos dando 1000 passos para trás. Em vez de caminhar num caminho virtuoso para uma sociedade em que tem espaço para todos, uma sociedade sustentável, nós estamos, não dá para entender o que está acontecendo. Então está na hora da gente tomar rédea disso. Nós temos que tomar a rédea disso, concordo com a Ingrid, e me decepciona muito o parlamento, que está totalmente obtuso, letárgico e silencioso com um tema tão importante. Eu vejo a Amazônia como, ao trazer essa discussão para Santos, de tantas potencialidades que nós temos aqui em Santos e na região, e as pessoas não dão a mínima, elas não preservam, elas não cultivam, elas não divulgam. A gente vê quando chegam os turistas de fora aqui na nossa região, eles falam tão bem daqui. Nossa, eles falam, nossa, nunca estive num lugar assim, né? Então, e isso tudo, às vezes, o próprio morador, ele não dá essa atenção. Então, o próprio brasileiro, ele tem que cuidar, ele tem que lutar por um espaço tão verde. E importante, você falou pulmão do mundo, essa frase eu já tinha ouvido, mas não tinha ouvido o ar-condicionado no mundo. Mas que eu prefiro mais o pulmão do mundo, que a gente vê o tamanho, né, da Amazônia e a gente vê o quanto que ela contribui para o nosso Brasil e para o mundo. Agora, além do REN, com outro tema, recentemente, questão de uns dias, aquelas cargas dos cilindros que foram esquecidos, que é outra coisa que também não entendo, como que você esquece mais de 100 cilindros de gases tóxicos no armazém de uma empresa como a Codesp, e ninguém sabe, não tem documentação, não tem origem, é mais ou menos assim, deixa lá, não é assim, né? Mas, resumindo, fizeram uma operação aí envolvendo Defesa Civil, Meio Ambiente, a Codesp, Secretaria, a CETESB, e foram levar isso para o alto mar para que esses gases poderiam ser eliminados, não sei nem o termo correto, queimados, enfim, para não causar nenhum tipo de problema aqui para a população de Santos. A informação que eu tenho é que se esses gases, ou se um deles, daqueles cilindros, explodisse, atingiria um raio de 9,5 km e poderia afetar aí muita gente na cidade de Santos, porque era onde ele estava instalado, no Porto de Santos, no Armazém 10. Resumindo, como analisar esses registros de tanto acidente que prejudica o meio ambiente na nossa região? Ultracargo, nós temos a refinaria Presidente Bernardes, nós temos a Local Frio, tem esses cilindros. Toda essa história, ela, na realidade, reforça a importância da legislação ambiental e das regras ambientais que tanta gente reclama. Porque tudo isso são passivos, não é? Esses acidentes ocorrem, muitos, porque na época de se planejar o porto, na época de se controlar o porto, não existiam regras tão rigorosas, não existia exigência de um controle maior. Então, é como você falou, como é que se esquece uma carga? Lógico. Hoje em dia tem evoluído muito a área portuária nessa questão dos controles, dos planos de emergência, que há 10 anos atrás eram pífios, né? Hoje em dia já existe, né? Todo terminal tem uma equipe especializada, então por isso não é pior, né? Os acidentes ocorrem, mas podiam até ser pior. Essa questão dos cilindros, realmente se montou uma operação de guerra para lidar com eles, é uma coisa inédita, nunca no mundo se teve que lidar com uma questão como essa,
né? No mundo? Olha só. É uma questão inédita. Por isso, assim, teve que se desenvolver procedimentos. E, graças a Deus, as coisas estão acontecendo sob controle e teve muita confusão, né, nas redes sociais, na mídia, dizendo que iam jogar no mar, né? Nada é jogado no mar, né? Simplesmente a operação ocorre no mar para ter o mínimo risco de chegar aonde tem população se acontecer algum acidente. Acho que são mais de 10 quilômetros, né? É bem mais. Então, os cilindros é um processo longo, porque para cada cilindro é uma operação especial de segurança. Então, é um por um, não é? É tratado e eliminado. Acredito que eles tenham essa filmagem, depois vai se tornar pública, né? Isso, depois vai dar para se fazer um dossiê para ensinar o mundo se alguma vez acontecer em outro lugar algo parecido, né? Ingrid, nós estamos conversando com a Ingrid Oberg, que é bióloga, e para informar os nossos telespectadores, começou ontem a limpeza em uma área de preservação ambiental em São Sebastião, no litoral norte, atingida por parte da carga dos 46 contêineres que caíram no mar no início do mês. Ou seja, potes plásticos, escovas de dente, embalagens e produtos natalinos foram encontrados no refúgio de vida silvestre de Alcatrazes. Segundo a empresa Login, os trabalhos de limpeza das praias da região de Santos e o mapeamento do fundo do mar seguem em curso. Impressionante. Isso aconteceu aqui no nosso canal de estuário, Ingrid, e chegou esses produtos que estavam dentro do container lá no litoral norte. No litoral sul, no litoral norte, na Juré, no litoral norte, em vários locais, né? Porque nós estamos vivendo também outro momento crítico, que é esse momento das mudanças climáticas, que não é mais uma teoria, é uma realidade, né? Nós vivemos isso no dia a dia. Então, essas intempéries climáticas extremas, que cada vez a tendência é termos mais, muitas vezes não estamos preparados. Então, esse tipo de acidente, de cair carga de um container, ele acontece, né? É que normalmente acontece quando o navio está em alto mar, né? Pega uma tempestade em alto mar. Na costa, e essa quantidade de contêineres de uma vez também é foi um acidente assim grave, e principalmente por estar perto da costa. Mas é um acidente, não tinha como se controlar isso, né? Foi uma situação de tempestade, de mar muito bravo. E aí a gente vê a força do mar, né? Se espalhou pelo litoral todo, então tem equipes recolhendo lixo em todo o litoral, e a gente espera que não deixe resíduo nenhum, e né? que não prejudique o nosso meio ambiente. Parece que esses produtos são produtos que não poluiriam, no meu entendimento, o nosso meio ambiente, o mar, né? Não tem produto perigoso. Isso. Mas, em princípio, tudo que está fora do lugar onde deveria estar é uma poluição, né? É verdade. Ingrid, tem um outro assunto um pouco polêmico, pelo menos é o que eu estou entendendo, a respeito da instalação da termoelétrica lá em Peruíbe, né? E as pessoas, por falta de informação, eu particularmente como jornalista, já estive em 2 audiências, conheço inclusive o Alexandre Chiofetti, que é da Gas Trading, eles explicaram, colocaram os técnicos, ou seja, tudo o que eles estão fazendo são reuniões preparatórias para a audiência pública que a CETESB vai promover justamente para explicar. Qual a sua análise com relação à instalação de uma termoelétrica lá em Peruíbe? A gente volta ao que eu falei logo no começo. Novamente aquela visão colonizatória, né? Você pega um mapa. Por que você escolheu Peruíbe? Isso surgiu da comunidade do Peruíbe, né? Nós fizemos zoneamento ecológico econômico, que demorou 13 anos na região. Esse zoneamento previu esse tipo de atividade lá, é algo que surgiu da população e que foi discutido com a sociedade disse, não, nós queremos esse tipo de desenvolvimento aqui. Não foi. Então, é novamente algo que vem de fora, né, um projeto de fora, que vem para a comunidade e se apresenta, olha, nós vamos fazer isso aqui, pretendemos fazer isso aqui. Então, essa forma de desenvolvimento é que nós temos que reverter, nós temos que aprender a construir com a sociedade o que é bom para a sociedade. Será que a termoelétrica é boa para a comunidade de Peruíbe? Pelo que temos visto nas audiências públicas, não. A comunidade não quer uma termoelétrica lá. Por isso, os projetos de desenvolvimento, eu entendo que para eles terem sucesso,
para eles gerarem bem-estar coletivo, eles têm que ser sempre construídos desde o início do projeto inicial, junto com a comunidade, junto com a sociedade, né? Agora, a informação que eu tenho é que a termoelétrica ela contribuiria para o crescimento até da nossa região. Nós temos um outro projeto importantíssimo, que é o projeto Andaraguá, que é um aeroporto industrial que vai ser instalado na cidade de Praia Grande, e o próprio a instalação da termoelétrica ela vai ajudar o potencial de crescimento que a região necessita, né? Eu aqui quero deixar bem claro o que eu tenho ouvido. Por isso que é importante não só essas reuniões preparatórias, até para discutir junto com a população, porque a informação que eu tenho é que existem usinas, inclusive, bem mais próximas em cidades do Norte e Nordeste e que estão funcionando perfeitamente. E que esse é um tipo de energia que não causaria tanto dano ao meio ambiente. Porque quando a gente fala de termoelétrica, as pessoas pensam que vai poluir o local. E existem equipamentos, nós mostramos inclusive o vídeo, mostrando que tem toda uma fiscalização, toda uma preparação, inclusive para ter esses licenciamentos para uma instalação, para uma possível instalação ou não. É nesse sentido que eu queria discutir com você. Então, uma termoelétrica, ela é sempre poluidora. Por mais que tenham filtros, é queima de combustível fóssil, né? Então, nesse caso, o combustível fóssil é o gás. Aí vem uma discussão até anterior, que é da matriz energética. Isso. O Brasil é signatário de acordos internacionais, tem leis nacionais e estaduais sobre mudanças climáticas e o comprometimento em mudança de padrão energético. Nós éramos um país bem na fita na questão energética, que a maior parte da energia brasileira é de hidrelétrica, que não é, que apesar de ter seus grandes impactos, não é um fator preponderante de causador de mudanças climáticas, de poluição. E então, o estranho é nós agora, esse projeto, assim como outros, estão vindo para concorrer a um leilão que vai ter de energia. Como é que o Brasil, frente a toda essa realidade de mudanças climáticas, abre um edital para termoelétrica, sendo que nós temos um grande potencial, um dos maiores potenciais do mundo em energia solar, um grande potencial em energia eólica, temos ainda potencial de hidrelétrica. Então, para que nós precisamos de termoelétrica? Sim. Precisamos? Essa que é a questão. E assim, a termoelétrica pretende se instalar numa área que a vocação da área, quem conhece Peruíbe, sabe que a vocação de lá não é ser uma cidade industrial. Agora, tem uma outra discussão, inclusive, não sei, você aceitaria participar num programa junto com o Alexandre Chiofetti, que é da Gas Trading, para a gente poder esclarecer isso junto aos telespectadores? Com certeza. Porque numa dessas reuniões, o Ingrid, ele falou que a energia eólica, eólica, ela ocuparia um espaço muito grande e que não teria esses espaços aqui disponíveis para a instalação, se comparado à instalação de uma usina termoelétrica que ficaria de 10 quilômetros da praia, né, ao mar, onde ficaria uma embarcação. Nós colocamos até a imagem e ilustração. A embarcação ficaria fixa e chegaria um outro navio para poder descarregar esse gás. Então, essa questão também é uma questão que o gás a ser utilizado não seria nem o gás que nós estamos produzindo no pré-sal. Seria gás importado. A termoelétrica seria tocada por empresas que produzem a turbina, que são empresas internacionais. Sim. Então, será que esse é o melhor modelo de desenvolvimento? Então, seria muito interessante discutir isso, que são vários pontos, e é sempre importante ouvir os dois lados, ter o debate, para a população poder se apropriar, né? E tirar suas conclusões. Agora, nós temos que sempre pensar assim, que tipo de modelo de desenvolvimento queremos? Quais as vocações? O que pode gerar mais renda que seja distributiva? Porque nós temos termoelétrica em Cubatão. A R-Borden? Não, a R-Borden é hidrelétrica. A hidrelétrica. Mas nós temos termoelétrica também em Cubatão. E nós temos que pensar, aprender com a história, né? Nós temos uma usina também aqui da Codesp, que é a usina de Itatinga, que é a primeira hidrelétrica do Brasil. Isso, né? Isso. Então, a questão é que tipo, quando nós pensamos, a população ela vive nas cidades, e nós temos que pensar o que vai trazer bem-estar para quem vive ali. E porque muitas vezes a gente vê, o Cubatão é um exemplo, que a riqueza econômica nem sempre se traduz em qualidade de vida. Ela fica na mão de poucos e o impacto fica para a população. Excelente, né? A comparação com o Cubatão.
Ingrid, eu tenho que encerrar a Hora Geral, mas eu estou recebendo uma informação aqui da produção, uma notícia triste, um falecimento. Faleceu nessa madrugada Antônio Carlos Sintra. Ele é do Comitê de Gestão do Santos. Ele teve um mal súbito ao sair de uma festa. O corpo ainda está no IML. Mais informações ao longo do dia na nossa página do facebook.com/Hora Geral e os nossos sentimentos à família do amigo Sintra. Bom, vamos chamar agora os aniversariantes. Quem hoje está completando mais um ano de vida aqui no Hora Geral? Vamos lá, produção. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Ingrid, muito obrigado pela sua participação. Douglas. Eu vou marcar com o Alexandre Chiofetti, depois vou ver a sua agenda. Vamos fazer um programa para discutir isso. Tá Até ótimo. porque o Hora Geral ele é apresentado em toda a região metropolitana, é importante. E ele tem um papel importantíssimo, trazer informação, Isso né? A é população fundamental. se apropriar. Isso é fundamental. Obrigado pela Obrigada, participação. Douglas. Amigos do Hora Geral, o Hora Geral continua na internet. É só acessar o youtube.com/Hora Geral e você vai rever todos os programas e as entrevistas. E curta também a nossa página no facebook.com/Hora Geral. Um abraço forte assim para você. Tchau, tchau.